Olá, boa noite. Sejam todos muito bem-vindos ao canal Embarque Imediato, trazendo as últimas notícias do mundo rodoviário. A Associação Nacional de Fabricantes de Ônibus, a FABUS, divulgou os números da produção de novembro de 2023. No ranking das encarroçadoras do mês, mais uma vez a Marco Polo ficou na liderança da produção de carrocerias, seguida da Caio e Mascarello, conforme mostram os dados divulgados pela FABUS. Foram produzidas 1.536 carrocerias para ônibus de todos os modelos. A grande maioria foi de carrocerias urbanas, com 702 unidades produzidas. A Marco Polo entregou 369 unidades, com a Caio 201, Marco Polo 118 e Comil 14. A Caio com 201, a Mascarello com 118 e a Comil com 14. Nos rodoviários, a Marco Polo ficou na liderança no segmento e a Comil vem logo em seguida. A encarroçadora de Caxias do Sul produziu 347 unidades, enquanto a encarroçadora de Erechim produziu 104 unidades. A Buscar vem em seguida com 67 unidades e a Irizar com 66. Foram produzidas 584 carrocerias rodoviárias em novembro de 2023. No segmento de veículos intermunicipais, somente a Mascarello produziu 4 unidades no mês de novembro. Já nos micro-ônibus, a Mascarello produziu 97 unidades, ficando na liderança no segmento em novembro. A Caio entregou 74 unidades, Marco Polo 72 unidades e Comil 3, totalizando 246 micro-ônibus produzidos no mês passado. A produção no mês de novembro foi de 1.536 unidades, 115 a menos em relação ao mês de outubro de 2023. Comparando com o mesmo mês do ano passado, houve uma redução de 60 unidades. A produção acumulada de janeiro a novembro atingiu as 18.075 unidades. Nos 11 primeiros meses de 2023, houve um aumento de 4,95% em relação às 17.223 unidades produzidas no mesmo período de 2022. A produção acumulada em 2023 é de 9.717 ônibus urbanos, correspondendo a 53,76% do total de carrocerias fabricadas, seguido por 5.035 ônibus rodoviários, que corresponde a 27,86% do total. 3.228 micro-ônibus, 17,86% do total, e 95 ônibus intermunicipais, que representa 0,53% do total de ônibus fabricados. Foram exportados no mês de novembro de 2023 227 unidades, 77 a menos do que o mês de agosto de 2023. E de janeiro a novembro de 2023, o acumulado é de 2.421 carrocerias exportadas. No mesmo período do ano passado, foram exportadas 3.437 unidades, 1.016 unidades a mais que o acumulado de veículos exportados em 2023. Neste ano, até o momento, foram exportados 1.807 rodoviários, 431 urbanos, 174 micro-ônibus e 9 intermunicipais. A Expresso Adamantina do interior paulista conseguiu reverter uma decisão favorável ao grupo JCA, que suspendia a inclusão de mercados em linhas. Com isso, a companhia de Dracena em São Paulo poderá retornar os atendimentos. A decisão é da desembargadora federal Maria do Carmo Cardoso, do dia 13 de dezembro de 2023, com publicação nesta terça-feira, dia 19. A relatora atendeu o mandado de segurança da companhia de ônibus em medida liminar. A 12ª turma do Tribunal Regional Federal da Primeira Região de Brasília, em 23 de novembro de 2023, atendeu o agravo de instrumento movidos pelas empresas Autoviação 1001, Viação Cometa, do Grupo JCA, contra mercados autorizados à Expresso Adamantina de Dracena. A magistrada ressaltou que entendimento jurídico estava equivocado sobre uma resolução da agência de 2015, devesse prevalecer em relação a um decreto de 2019, que delimitou o conceito de inviabilidade operacional. O que se nota do excerto acima
é que o acórdão afastou a aplicação do Decreto 10.157 de 2019, que se encontrava plenamente vigente, por entender que o referido ato regulamentar ostenta vício de competência em relação à definição do conceito de inviabilidade operacional. Ao assim proceder, o colegiado da 12ª turma afrontou o enunciado 10 da súmula vinculante do STF, viola a cláusula de reserva de plenário, a decisão de órgão fracionário de tribunal que, embora não declare expressamente a inconstitucionalidade de lei ou ato normativo do poder público, afasta sua incidência no todo ou em parte. Portanto, o procedimento adotado pelo órgão funcionário deste tribunal, no julgamento de que resultou o afastamento de disposição normativa constante do decreto presidencial em questão, não se mostra consentâneo com o artigo 97 da Constituição Federal. Encontra-se suficiente demonstrada a relevância da fundamentação jurídica invocada pelo impetrante em relação ao pedido liminar. Ainda de acordo com a desembargadora, neste período de férias e alta demanda, a oferta de transportes deve ser ampliada. Não se pode perder de vista que a venda de passagens de ônibus interestadual ocorre ao longo de todo o ano, com evidente concentração de consumo no período de festas natalinas, o que coincide com férias escolares. Ao estabelecer a obrigação de efetivar o transporte referente às passagens já vendidas antecipadamente, mas sem o direito de novas comercializações, o acórdão da 12ª turma sentencia a empresa ao enorme prejuízo de ter que transitar com um ônibus de transporte interestadual repleto de assentos vazios, o que não é razoável e denota a irreversibilidade da medida imposta. Repita-se em sede de agravo de instrumento tirado contra mera postergação de apreciação de pedidos de tutela antecipada em ação ordinária. Cabe ressaltar, por fim, que não há risco de irreversibilidade da liminar postulada nestes autos, uma vez que o prazo superior a 2 anos havido entre o ajuizamento da ação ordinária e o provimento do agravo de instrumento pela 12ª turma mitigam a urgência do provimento antecipatório concedido por meio do acórdão impugnado. Ante o exposto, defiro a liminar pleiteada para suspender os efeitos do acórdão proferido pela 12ª turma deste Tribunal do Agravo de Instrumento até o julgamento do presente mandado de segurança ou até a apreciação do mérito da ação ordinária pela 17ª Vara Federal da SJDF, o que ocorrer primeiro. A ClickBus, maior plataforma de soluções para viajantes e viações do rodoviário no Brasil, é bicampeã do Prêmio Reclame Aqui na categoria Transportes e Serviços. O prêmio reconhece empresas brasileiras com as operações de atendimento mais eficientes e as melhores reputações. As empresas são selecionadas via votação popular que elege a marca em que mais confia em cada categoria. Desde a sua fundação, a companhia tem como um dos pilares a excelência do atendimento do cliente. Ao bicampeonato é o fruto dos investimentos realizados na estrutura e no time próprio de Customer Experience, que coleta constantemente dados para direcionar as decisões estratégicas da empresa. Investimos muito em tecnologia para sermos o principal catalisador da digitalização no modal. Exemplo disso foi a troca da plataforma de atendimento para o Zendesk, que ajudou a modernizar e padronizar o nosso app e atendimento respectivamente. Além disso, investimos constantemente nas nossas pessoas. Recentemente trouxemos uma consultoria que treinou todo o time de CX sobre os métodos de encantamento aplicados pela Disney. Queremos que nossos clientes tenham sempre uma boa viagem e que essa seja uma experiência transformadora, onde o estresse se torna confiança, burocracia se torna simplicidade e cada movimento vira uma memória, ressalta Rodrigo Palaco, CPO e CEO da ClickBus. A empresa, que já chancelada pelo selo RA1000
da mesma plataforma desde fevereiro de 2023, vem investindo em diversas novas tecnologias, como a adoção da Flutter e do React para o seu produto, visando não só uma melhor experiência do seu usuário, como também seguir na sua missão de digitalizar cada vez mais o mercado rodoviário. Além disso, os milhões de acessos mensais, a presença em todo o território nacional, o número de ofertas de mais de 200 viações e os seus milhões de clientes em sua base permitem que a ClickBus tenha velocidade no acompanhamento de tendências, comportamentos e demandas. O prêmio fecha o ano em que a marca completou 10 anos de operação e redesenhou sua identidade visual. De acordo com Palaco, desde o início das operações da empresa em 2013, um dos seus pilares foi a excelência tanto na jornada quanto no suporte ao cliente. Idealmente, gostaríamos que nenhum cliente tivesse algum problema com nosso serviço e parceiros, porém ficamos felizes em poder oferecer o melhor atendimento caso seja necessário. Temos muito orgulho de ter um time que trabalha fortemente para levar a melhor experiência aos nossos viajantes e o prêmio reforça o nosso compromisso de seguir nos aprimorando, celebra Rodrigo Palaco. A Aviação Águia Branca, empresa de transporte rodoviário de passageiros do grupo Águia Branca, espera que mais de 34 mil passageiros deixem o Rio de Janeiro durante o período de festas de final de ano, 21% a mais do que o ano passado. A empresa disponibilizou 782 ônibus extras para chegadas e partidas entre os dias 20 de dezembro e 2 de janeiro, o aumento de cerca de 70% em relação às viagens regulares. Entre os destinos mais procurados estão Vitória, no Espírito Santo, São Paulo, Vila Velha, no Espírito Santo e Salvador, na Bahia. Até o momento, já foram vendidas quase de 40% das passagens disponíveis para o Rio de Janeiro, mas ainda dá tempo de garantir a viagem no final de ano, comprando passagens por meio do aplicativo, pelo site, em agências físicas ou por meio do Zap Passagens. Sistema de vendas assistida via WhatsApp. Compras realizadas dentro do novo aplicativo da Águia Branca têm descontos exclusivos e podem receber checkback de até 20%. Segundo o levantamento feito pela WeMob, plataforma de viagens rodoviárias, dentre os mais de 400 destinos que atende entre as regiões Sul, Sudeste e Centro-Oeste, as cidades de Cabo Frio, Rio de Janeiro, Belo Horizonte e São José do Rio Preto são as que mais devem receber turistas durante as festas de fim de ano. A empresa já adicionou 4 horários extras em seu site na rota ligando São Paulo a Cabo Frio, no Rio de Janeiro. Outros trechos também devem receber incrementos em partidas para atender a demanda nas próximas semanas. A WeMob aponta ainda que só para a semana do Natal, considerando o período de 18 de dezembro a 25 de dezembro, cerca de 90% das poltronas já estão reservadas, sendo que a principal data escolhida para a viagem é na sexta-feira, dia 22. O cenário se repete na semana antes do Réveillon. A sexta-feira, dia 29, é a que registra maior número de passagens já adquiridas. Pensando nos dois períodos, a maioria dos viajantes não só garantiu os melhores lugares, mas também preços ainda mais acessíveis. Isso porque 48% daquelas que iriam viajar no Natal ou no Réveillon se planejaram e adquiriram seus bilhetes pelo menos 30 dias antes. Isso conferiu a eles um desconto de até 60% em relação aos valores que estão sendo praticados no site da WeMob neste momento. Nesta quinta-feira, dia 21 de dezembro, foi aprovado pela Câmara de Vereadores de São Paulo a Lei de Zoneamento na capital. A votação teve 46 posicionamentos a favor, 9 contra e nenhuma abstenção. Para passar adiante, o texto necessita pelo menos 37 votos a favor. O documento prevê a permissão de ampliações na altura de edificações nos interiores de bairros. Além disso, o documento considera corredores de ônibus e estações de metrô nas zonas mistas da cidade que se encontram em áreas mais afastadas para permitir a altura dos edifícios. No caso do transporte coletivo, o aumento dos prédios será de 28 metros, de 9 andares para 48 metros, o equivalente a um prédio de 14 andares. De acordo com o Instituto 0100,
A lei poderá atingir 40 mil imóveis contabilizados nos arredores dos corredores e estações. A zona descrita terá um aumento de 34% no incentivo de construções próximas a equipamentos do Sistema de Mobilidade Municipal, além das obras poderem ser realizadas 2 vezes mais perto dos corredores e terminais em relação a outras regiões de São Paulo. As áreas com incentivo sofreram um incremento de 34% em relação ao tamanho válido anteriormente. As obras sobem de 300 para 400 metros na distância máxima das quadras referentes aos corredores de ônibus e de 600 para 700 metros nas estações de trem e metrô. Tudo isso levando em consideração a exclusão dos trechos com rios ou vias de menos de 10 metros de largura. Seguindo o formato de obras próximas às localidades do transporte, o incentivo abrange casos como o corredor Norte e Sul, que conecta o centro a Parelheiros, no qual as empresas deverão pagar 20% a mais de outorga onerosa, a taxa cobrada pelo diretor de construir na cidade. A Câmara Municipal de São Paulo, na última sessão de 2023, aprovou na noite desta quinta-feira o orçamento da Prefeitura para 2024. O valor total que será usado pelo município no ano que vem é de 111,8 bilhões de reais, ou seja, a peça orçamentária. Este total é de 16,6% maior que os 95,8 bilhões aprovados para o ano de 2023. Na área de mobilidade urbana, uma das mais complexas na capital paulista, entre os destaques, está o custeio do sistema de transportes, diante do congelamento por mais um ano da tarifa em R$ 4,40 dos ônibus, que vai ter 5,1 bilhões de reais. Outro destaque é o dinheiro para a tarifa zero aos domingos, que será de 500 milhões de reais. Já a eletrificação da frota de ônibus vai contar com 2,6 bilhões de reais do orçamento 2024, mas terá cobertura de empréstimos nacionais e internacionais. Porém, ainda não há infraestrutura suficiente para a meta de 2,6 mil ônibus elétricos. O ônibus elétrico ativo integral, com chassi e carrocerias próprios, acaba de ser aprovado pela SP Trans, responsável pela gestão do sistema de transporte público por ônibus da capital paulistana, para ser utilizado pelas operadoras de ônibus da capital paulista. Com a aprovação do veículo, a multinacional brasileira, que anunciou recentemente um investimento de 50 milhões de reais para a fabricação do ônibus elétrico na planta de São Mateus do Espírito Santo, tem como meta comercializar 400 unidades do ativo integral para a cidade de São Paulo no próximo ano. Após a aprovação do veículo, a Marco Polo inicia a fase de demonstrações do modelo para as operadoras de ônibus da capital paulista. A produção dos veículos iniciará a partir das demandas das empresas que atuam na cidade. O ativo integral é um veículo que conta com configurações diferenciadas e adaptáveis, capazes de atender às condições de operação e durabilidade exigidas pelas operadoras brasileiras. Na fase de testes em São Paulo, diferenciais técnicos de desempenho reforçaram o bom desempenho do modelo produzido nacionalmente. Além da aprovação para a capital paulista, a Marco Polo já realizou testes do ativo integral em Curitiba, Porto Alegre, Goiânia, Salvador e Angra dos Reis. A companhia conta ainda com cerca de 700 ônibus elétricos e híbridos, feitos com chassis de parceiros, rodando pela Colômbia, Chile, Argentina e Austrália, além do Brasil. Desempenho e performance do ativo de São Paulo. Ao longo de 3 meses, o ativo integral foi submetido a diferentes avaliações, com desempenho em subidas e de até 17% na inclinação de rampas, com o carro totalmente carregado, testes de aceleração e frenagem de emergência, análises do sistema de direção, raio de giro e o mais complexo teste de autonomia, com condições de 50%, 75% e 100% de carregamento de passageiros, inclusive em temperaturas ambiente mais severa, em torno de 37 graus Celsius. Durante os testes, o veículo manteve a performance das 6 da manhã às 10 da noite, de forma ininterrupta, com uma recarga noturna da bateria. O ativo integral conta ainda com um sistema de freio regenerativo que permite o aumento da eficiência energética do veículo para recarregar a bateria ao longo do trajeto por meio
dispositivo desenvolvido pela engenharia da Marco Polo e que trabalha em conjunto o sistema de freios ABS. A frenagem ocorre gradualmente, permitindo saídas suaves, seguras e economia do veículo. A ergonomia do espaço do motorista também é destaque, pois permite uma condução segura e confortável, enquanto o painel de instrumentos apresenta todas as informações para proporcionar melhor dirigibilidade nas mais severas condições do trânsito na Grande São Paulo. A Prefeitura de João Pessoa anunciou que a partir de hoje, dia 22 de dezembro, entra em operação os ônibus 0 km com ar-condicionado e Wi-Fi, apelidados de geladinhos. Entretanto, a tarifa destes veículos será de R$ 5,50, ou seja, 80 centavos a mais em relação aos R$ 4,70 dos demais ônibus do sistema. Segundo a administração municipal, o início da circulação e o valor tiveram aprovação de 11 votos a 2 em reunião do Conselho Municipal de Mobilidade Urbana de João Pessoa na tarde desta quarta-feira, dia 20. A Secretaria de Mobilidade Urbana informou que serão 3 linhas extras com geladinhos, ou seja, o passageiro que anda nas linhas atuais não vai precisar ficar esperando no ponto para ver se aparece um ônibus com tarifas mais altas ou mais baixas. As linhas são E550, E551 e a E155. No dia 18 de dezembro, a Transacriana iniciou sua última viagem do Brasil para o Peru, saindo do Rio de Janeiro com destino a Lima, capital peruana. A procura por passagens foi tão grande que foi necessário um segundo veículo, resultando na maior quantidade de embarques da empresa em sua recente trajetória na maior rota de ônibus do mundo. A próxima data para quem deseja viajar na maior linha de ônibus do mundo está programada para o dia 4 de janeiro de 2024. A Prefeitura de Mandaguari, no Paraná, por meio do Procon, multou nesta quinta-feira, dia 21, a empresa Expresso Nordeste em R$ 113 mil pela agressão por parte de um motorista da companhia de ônibus contra um idoso de 76 anos. O homem ficou 11 dias internado na UTI do Hospital Metropolitano de Sarandi, mas não resistiu aos ferimentos e veio a óbito. O crime aconteceu no dia 4 de dezembro de 2023 no terminal da cidade. Após se desentender com o idoso que estava no coletivo, o homicida que dirigia o ônibus deu um soco no homem que já caiu desacordado. O motorista ainda recolheu os pertences do homem, deixou em um canto, fechou a porta e foi embora com o ônibus. O agressor foi demitido pela Expresso Nordeste, que disse que não compactua com o ato e que colabora com as autoridades. De acordo com a Prefeitura, a empresa deve também ser penalizada porque é responsável pelos atos de seu preposto. Assim, o motorista representa o fornecedor do serviço, no caso a empresa, de acordo com o Procon. Ainda segundo o Procon, o capítulo 4 do Código de Defesa do Consumidor diz que a empresa é responsável pela quantidade dos serviços, além de reparação e prevenção de danos. Agora falamos sobre as últimas ocorrências do mundo rodoviário. Na noite desta terça-feira, dia 19 de dezembro, um passageiro ficou ferido em um assalto a um ônibus na rodovia Presidente Dutra, na altura de São João de Meriti, na Baixada Fluminense. E um policial militar, a paisana que estava no veículo, reagiu e atirou contra os 2 suspeitos que morreram na hora. Testemunhas contaram que o ônibus da linha 800 faz o trajeto entre Madureira e Aurora e estava lotado na hora do roubo. Houve troca de tiros entre os policiais e os assaltantes, e os passageiros do coletivo entraram em pânico. Vários se jogaram no chão e começaram a gritar. Um passageiro que não teve a identidade revelada também foi atingido pelos disparos. Inicialmente, ele foi encaminhado para a unidade de pronto atendimento, mas depois precisou ser transferido para o Hospital de Duque de Caxias. A Polícia Rodoviária Federal foi acionada para vistoriar o coletivo e prestar socorro aos passageiros. O PM envolvido na ocorrência foi encaminhado para a delegacia da região para prestar depoimento sobre o caso. Um acidente ocorreu na manhã desta quarta-feira, dia 20 de dezembro, na rodoviária de Valinhos, em São Paulo, quando o ônibus do transporte metropolitano colidiu contra um poste. Segundo informações da Guarda Municipal, pelo menos 8 passageiros sofreram escoriações leves. As equipes do SAMU e do Corpo de Bombeiros
prontamente atenderam as vítimas, encaminhando-se para a UPA e Santa Casa da cidade. As circunstâncias do acidente permanecem em apuração e o motorista do ônibus foi conduzido para prestar depoimento às autoridades competentes. Um ônibus da aviação Novo Horizonte foi totalmente destruído por um incêndio na madrugada desta quarta-feira em uma garagem de Salvador. De acordo com o Corpo de Bombeiros, 2 caminhões da corporação foram encaminhados para o atendimento à ocorrência e as chamas foram extintas. Ninguém ficou ferido. Ainda não se sabe como o fogo teve início. Um acidente envolvendo 2 ônibus na rua Abílio Soares com a Avenida Pedro Álvares Cabral, no Ibirapuera, fez com que 12 linhas de ônibus fossem desviadas nesta quarta, dia 20 de dezembro. Segundo a SP Trans, responsável pelo gerenciamento dos ônibus na capital paulista, o caso ocorreu às 10h12 da noite e as linhas seguiram com desvios até às 11h40 da noite. 2 ônibus, sendo um de prefixo 2, 1527 da linha 175T, 10, metrô Santana, metrô Jabaquara, da Sambaíba, e outro de prefixo 6, 1430 da linha 5632, 10, Vila São José, Largo São Francisco de Grajaú, foram envolvidos no caso. O Programa de Redução de Acidentes de Transporte está apurando os casos. Um boletim de ocorrência foi registrado. No Maranhão, agentes da Polícia Rodoviária Federal apreenderam na noite desta última segunda-feira 2 ônibus rodoviários na altura do quilômetro 14 da BR-135 na cidade de São Luís, por estarem com documentação falsa. Os agentes identificaram irregularidades administrativas relacionadas aos licenciamentos dos veículos que apresentaram débitos em atraso. Algumas divergências estão encontradas quando os policiais realizaram consultas no sistema da PRF. As consultas direcionaram para um documento considerado regular, mas com exercício registrado para o ano de 2022. Logo, os policiais observaram vários indícios de falsificação no documento, levando suspeitas de possível uso de documento falso. Além disso, as consultas também revelaram que, de fato, os veículos possuíam débitos administrativos em atraso. Diante das evidências encontradas, restou configurado, a princípio, o crime de uso de documentação falsa previsto no artigo 304 do Código Penal. Os condutores e os responsáveis pela empresa acabaram encaminhados à Polícia Federal para esclarecimentos e registros dos procedimentos legais cabíveis. Os 2 ônibus foram recolhidos à unidade operacional da PRF em Pedrinhas, ficando à disposição da Polícia Federal. O micro-ônibus da empresa Transporte e Turismo Iluminada, que opera linhas municipais, acabou pegando fogo na manhã desta quinta-feira nas proximidades à estrada de Mauá, distrito de Magé, na Baixada Fluminense. O coletivo do modelo Neobus Thunder Mais 2005 acabou ficando totalmente destruído. A linha em que o coletivo fazia não foi identificada. Apesar do susto, não houve feridos. A empresa enfrenta diversas reclamações de moradores e passageiros da cidade de Magé. Um ônibus urbano da Expresso Charqueadas acabou pegando fogo no fim da manhã desta quinta-feira. De acordo com o Corpo de Bombeiros do Rio Grande do Sul, o incidente ocorreu na Avenida Mauá por volta das 11h45 da manhã, em Sapucaia do Sul, na região metropolitana de Porto Alegre. A linha que o ônibus fazia no momento do incidente não foi informada. Apesar do susto, não houve feridos. A causa do acidente segue analisada. Um grave acidente envolvendo uma carreta e um ônibus da Sereno Turismo acabou deixando um morto e 8 pessoas feridas no início da manhã desta quinta-feira na BR-116, na Serra de Belvedere, em Muriaé. Agentes do Corpo de Bombeiros, da concessionária Eco Rio Minas e do SAMU atenderam a ocorrência. Todos os feridos acabaram encaminhados para o Hospital São Paulo, em Muriaé. De acordo com a Polícia Rodoviária Federal, o ônibus seguia com 59 passageiros de São Paulo para a Vitória da Conquista. O motorista do ônibus, identificado como Carlos Henrique Martins Barbosa, de 42 anos, natural de Cataquases, morreu no acidente. O motorista auxiliar teve ferimentos e atendido no local. O motorista da aviação Rio Doce, que passava no local, ajudou a retirar os passageiros da rodovia. Um grave acidente de ônibus envolvendo um veículo da Rápido Federal e uma carreta acabou deixando ao menos 7 pessoas feridas na madrugada desta quinta-feira. De acordo com a Polícia Rodoviária Federal,
O acidente ocorreu na BR-365 após o pedágio, próximo das obras do Trevão. O ônibus seguia de Curitiba para Goiânia com 28 passageiros quando houve a colisão do ônibus na traseira da carreta. A agente do Corpo de Bombeiros e da concessionária Ecovia do Cerrado atenderam a ocorrência. Duas pessoas apresentaram ferimentos graves e precisaram ser levadas para o Hospital das Clínicas da Universidade Federal de Uberlândia. Segundo os bombeiros, outra pessoa apresentou ferimentos moderados e 4 ferimentos leves. Outros 21 passageiros não tiveram ferimentos. A concessionária informa que a pista acabou interditada parcialmente para o atendimento dos feridos. Um acidente entre um carro e um ônibus da Expresso Gardênia acabou deixando um morto e outras 8 pessoas feridas na manhã desta quinta-feira na rodovia estadual MGC 267, na altura do trevo de Serrania, no sentido Machado, no sul de Minas. A vítima fatal é um idoso que morreu no local, porém sua identidade acabou não informada. A agente do Corpo de Bombeiros de Minas Gerais e do Serviço de Atendimento Móvel de Urgência atenderam a ocorrência. A Polícia Militar Rodoviária informa que deu apoio na ocorrência e um helicóptero Arcanjo precisou ser acionado. O coletivo seguia viagem normalmente pela rodovia quando o carro entrou na via, colidiu contra o ônibus e acabou tombando. Todos os feridos acabaram levados para um hospital da cidade de Machado, no sul de Minas. Um ônibus da aviação Unesul acabou pegando fogo no fim da noite desta última quarta-feira na BR-480, no trevo de Chapecó, no oeste de Santa Catarina. De acordo com o Corpo de Bombeiros, o coletivo seguia com 42 passageiros que fazia a linha Caxias do Sul, no Rio Grande do Sul, a Foz do Iguaçu, no Paraná. A rodovia precisou ser interditada parcialmente para o trabalho dos bombeiros. O coletivo ficou totalmente destruído. Ao perceber um problema no motor, o condutor parou e foi verificar quando percebeu o incêndio. O mesmo conseguiu desembarcar todos os passageiros e, com a ajuda de um extintor, tentou combater as chamas, mas sem sucesso. Um policial militar, identificado como Paulo Sérgio Cardoso, de 54 anos, acabou morrendo atropelado por um ônibus da aviação Andorinha na noite desta última quarta-feira no viaduto Jânio Quadros, no centro de Limeira. De acordo com a Polícia Militar de São Paulo, o acidente ocorreu no sentido centro quando o policial reformado colidiu contra um Fiat Strada e caiu embaixo do coletivo. Agentes do SAMU atenderam a ocorrência. A causa do acidente segue sendo analisada conforme as autoridades. Um acidente envolvendo uma carreta e um ônibus rodoviário acabou deixando uma pessoa morta e outras 2 feridas nesta quinta-feira, como informa a Polícia Rodoviária Federal. De acordo com a corporação, a colisão ocorreu na altura do quilômetro 699, na BR-163, em Lucas do Rio Verde. Agentes do Corpo de Bombeiros e da concessionária, que administra o trecho, atenderam a ocorrência e a pista ficou interditada. De acordo com a concessionária, as 2 pessoas feridas acabaram encaminhadas ao hospital. O estado de saúde delas não é informado. A causa do acidente segue sendo analisada. Um ônibus urbano da empresa Transportes Futuro, do Grupo Redentor, acabou empurrado na tarde desta quinta-feira após apresentar problemas ao trafegar pelo bairro do Rio das Pedras, na zona oeste do Rio de Janeiro. Nas imagens que viralizam nas principais redes sociais, é possível ver um ônibus rodoviário ajudando a empurrar o coletivo. A linha que o ônibus fazia e o motivo do problema mecânico não são conhecidos. A empresa segue sendo alvo de reclamações dos clientes por ter ônibus mais antigos e com a manutenção deixando a desejar. A Prefeitura do Rio não informou que ações estará adotando para que se evite problemas como esse. A Prefeitura do Rio de Janeiro vai comprar 85 ônibus do tipo padrão Euro 6 para reforçar a frota do sistema BRT. O aviso de licitação do tipo pregão eletrônico foi publicado pela Secretaria Municipal de Transportes no Diário Oficial da cidade do Rio, nesta segunda-feira, dia 18 de dezembro. A data de abertura da licitação está marcada para o dia 29 de dezembro, na sexta-feira, às 11 horas da manhã. O certame está dividido em 3 lotes. No lote 1, 30 veículos em R$52.500.000. No lote 2, 30 veículos por R$52.500.000. E no lote 3, 25 veículos em R$43.000.
milhões e 750 mil reais. No total, são 85 ônibus, totalizando o valor de 148 milhões e 750 mil reais. No preenchimento da proposta, as empresas interessadas deverão definir o preço total do lote, de acordo com os termos e condições do edital. Deverão especificar ainda a quantidade de veículos padrões, padrão Proconv P8, especificando as seguintes características: dimensão total em metros, fabricante da carroceria, fabricante de chassi e modelo do chassi e valores unitários. Os lotes têm datas limites para a entrega dos veículos. No preço proposto pelos licitantes serão computadas todas as despesas para a entrega dos bens, incluindo a totalidade dos custos diretos e indiretos do objeto da licitação, constituindo obrigação da contratada o pagamento dos salários e todos os seus empregados e respectivos encargos sociais, trabalhistas, providenciários e securitários, bem como todos os tributos, encargos fiscais e comerciais decorrentes da execução do contrato, inclusive seguros, multas e outras despesas relacionadas a quaisquer despesas extras e necessárias não serão especificadas. De acordo com o edital, a opção pelo veículo do ônibus tipo padrão se deve à maior flexibilidade operacional do sistema BRT. Abre aspas. Esta flexibilidade está relacionada, sobretudo, à operação em horários de menor demanda, como serviços noturnos, finais de semana ou entre picos, nos quais a utilização de veículos de menor dimensão e capacidade permite uma oferta mais adequada à demanda, bem como o melhor escalonamento dos ônibus articulados para a rotina de manutenção nas garagens fora dos horários de pico. Fecha aspas. A SMTR afirma que a contratação se justifica pela necessidade de o município do Rio de Janeiro requalificar e expandir o sistema BRT, garantindo a qualidade e confiabilidade do serviço prestado para os cidadãos, sendo a provisão de novos veículos um passo essencial para esse fim. A Secretaria Municipal de Transporte do Rio de Janeiro autorizou a contratação por dispensa de licitação da empresa Strated Brasil Construtora e Participações para as obras de construção de garagem de ônibus do sistema BRT em Paciência. A garagem está situada na Avenida Cesário de Melo, número 11.800. O despacho da Secretaria foi publicado no Diário Oficial da Cidade nesta segunda-feira. O valor estimado do contrato é de quase 30 milhões de reais. A Statlet participou da licitação para as obras da garagem em Paciência no início deste ano, vencida pela Belmac Construtora Limitada com a proposta de 35 milhões de reais. A Belmac apresentou maior percentual de desconto do valor previsto, enquanto a Statlet ofertou desconto de 5,38%. Em novembro passado, a Secretaria criou uma comissão especial da rescisão amigável contra o contrato celebrado com a Belmac. Começou nesta terça-feira, dia 19 de dezembro, o leilão de ônibus, bens móveis e alguns imóveis que integram o patrimônio do Grupo Itapemirim, que teve a falência decretada pela Justiça em 21 de setembro de 2022, com dívidas de aproximadamente 2,2 bilhões de reais. Não significa, entretanto, que a situação se resolva nesta terça-feira, por dois motivos. São 3 datas para os lances, chamadas de praças, e há contestações judiciais sobre o procedimento como do empresário Cisne Piva de Jesus, que estava à frente do Grupo Itapemirim quando o conglomerado teve a falência determinada. Piva, que inclusive é investigado por supostos atos fraudulentos que teriam culminado no fim da Itapemirim, contesta valores dos bens a serem leiloados. O mesmo ocorre com os credores que achavam que alguns valores, em especial de imóveis, estão subdimensionados. Quanto às datas, as oportunidades de lances são abertas e vão até o fim de cada praça. Habitualmente, os bens são arrematados na última praça, quando não há valor determinado para os veículos equipados e imóveis. O primeiro leilão teve início nesta terça-feira e tem como término no dia 5 de fevereiro de 2024. E o segundo leilão tem início no dia 5 de fevereiro de 2024 e término no dia 20 de fevereiro. E o terceiro leilão tem início no dia 20 de fevereiro e término no dia 6 de março.
São mais de 100 veículos, a maior parte ônibus. Há veículos dos mais variados valores. Se destacam alguns históricos, como um Caio Bela Vista Urbano Mercedes-Benz OF 1113.1968 com valor inicial de R$ 50.400 e um Ciferal tipo dinossauro ônibus Mercedes-Benz O 355.981. Quanto aos imóveis, um dos destaques é o conjunto industrial no Parque Rodoviário Itapemirim avaliado em R$ 116 milhões. A empresa Nova Itapemirim Suzantur pediu para a NTT a liberação para operar mais 10 linhas de ônibus interestaduais. A informação foi confirmada de forma oficial pela empresa na tarde desta terça-feira, dia 19 de dezembro. As linhas que eram de responsabilidade das empresas de viação Itapemirim e Caiçara, que faliram em setembro do ano passado, terão atendimentos em regiões como ABC Paulista, Jundiaí, Campinas, Balneário Camboriú, entre outras, ligando as cidades como Rio de Janeiro, Florianópolis e Curitiba. O início dos serviços depende de liberação da agência. A Nova Itapemirim, por meio de nota, informou que, com os pedidos, sobe para 50 linhas para retomada e quase metade da frota será Euro 6, que polui 75% menos. Em janeiro, serão 150 ônibus em operação. A transportadora turística Suzano, a Suzantur, deu entrada na solicitação de mais 10 linhas da Itapemirim Caiçara para iniciar as operações e aguarda autorização da ANTT, no ritmo avançado da retomada das operações, quando completa 9 meses desde a primeira viagem, no dia 4 de março de 2023. A Suzantur completará com este novo pedido 50 linhas em operação, 127 ônibus operando. Em janeiro de 2024, este número passará para 150 ônibus em operação, sendo que deste total de frota, 46% são equipados com motores Euro 6 e baixa emissão de poluentes. Confira na tela as 10 seguintes linhas, sendo elas: Jundiaí, Curitiba, via São Paulo; Rio de Janeiro, Curitiba, via São José dos Campos; Rio de Janeiro, Florianópolis, via Itajaí; São Paulo, Rio de Janeiro, via Duque de Caxias; São Paulo, Rio de Janeiro, via ABC; São Paulo, Porto Alegre, via Balneário Camboriú; Campinas, Porto Alegre, via São Paulo; São Paulo, Campos dos Goytacazes, via BR-101; Campinas, a Campos dos Goytacazes, via São Paulo; e Cachoeiro de Itapemirim e Niterói, via Macaé. A Evanil integrou por muitos anos o grupo empresarial ligado pela Aviação Cidade do Aço. Em 2019, a empresa foi vendida e junto com ela foi a linha 405T, que liga Nova Iguaçu à Barra da Tijuca. Porém, como essa linha foi licitada e não era possível fazer apenas uma transferência da linha da Cidade do Aço para a Evanil, foi necessário criar uma cisão da Cidade do Aço para assim o Departamento de Transporte Rodoviário, o DETRO-RJ, pudesse aceitar a transferência e regularizar a linha. A cisão da Aviação Cidade do Aço tem razão social RJ 132 Transporte e Turismo Limitada e recebeu o registro RJ 232 do DETRO. Seu nome fantasia passou a ser Evanil Tour, que já está presente nos ônibus cadastrados na frota da nova empresa. Os veículos que compõem a frota da Evanil Tour são os ônibus que iniciaram a operação da linha 405T e alguns 0 km da Evanil. Estão sendo repassados os Caio Apache VIP5 e os 4 Neobus Spectrum 3.25 ou F1724 Mercedes-Benz. Gradativamente, os ônibus estão sendo renumerados e entrando nas linhas para a operação. A Volvo informou nesta terça-feira que o lote de ônibus vendidos para a aviação Catedral do Centro-Oeste é de 152 unidades, já com tecnologia de redução de emissões Euro 6. São 88 unidades do modelo Volvo B460R 6x2 e 64 do Volvo B510R 8x2. Os veículos são double-decker e vão operar em rotas de longa distância, ligando o centro do país às demais regiões.
A empresa atua em 14 estados do Sudeste, Centro-Oeste e principalmente Nordeste. São 88 unidades do modelo Volvo B460R 6x2 e 64 do Volvo B510R. Os veículos são double deck e vão operar em rotas ligando distância o centro do país às demais regiões. Por meio de nota enviada pela Volvo, o presidente do grupo Catedral, Cleiton Vidal, disse que a tecnologia presente no chassis foi decisiva para a compra. Abre aspas. Estamos ampliando e renovando nossa frota para dar ainda mais qualidade, conforto e segurança aos passageiros. Ao mesmo tempo, melhoramos nossa operação com chassi de última geração, mais modernos, menos poluentes e com novas tecnologias. O diretor comercial de ônibus da Volvo no Brasil, Paulo Arabian, disse que foi a maior venda de chassis rodoviários feito pela Volvo nos últimos anos. O negócio foi fechado pela Suécia Veículos, concessionária Volvo que atua na região Centro-Oeste. Ainda na nota, a Volvo detalha características do chassis e as estratégias do grupo Catedral com a compra. A empresa de aplicativo de ônibus Buser, que surgiu em Minas Gerais, criou em São Paulo a Companhia Vila Adiana Transportes e Turismo Limitada. O site Diário do Transporte pesquisou na Junta Comercial de São Paulo e verificou que a constituição da empresa ocorreu em 17 de novembro de 2021. E um dos objetos do negócio é transporte rodoviário coletivo de passageiros com itinerário fixo interestadual. Ou seja, o aplicativo que critica o modelo tradicional de linhas regulares e trabalha com empresas de fretamento está de olho neste mercado. Apesar de várias declarações contra este modelo por parte de um dos fundadores da empresa de aplicativo, inclusive, em nota, a Buser diz que não critica o modelo do setor. Assim, uma crítica sobre a concentração no mercado está restrita a poucas empresas, segundo a companhia. Ao jornal Valor Econômico, um dos fundadores da Buser confirmou que pretende operar linhas regulares em 2024 e que já pediu autorizações a ANTT por meio da Vila Adiana Transportes e Passageiros Limitada. Entre os eixos pretendidos estão filões como das rotas entre São Paulo, Rio de Janeiro e Curitiba, as que já possuem as maiores concorrências e o maior número de passageiros transportados. Ainda de acordo com a Junta Comercial de São Paulo, o capital social é de 2,1 milhões de reais, um pouco mais de 2 milhões de reais exigidos pela ANTT. A empresa está registrada num prédio de escritório na rua Dr. Guilherme Bantes, 126, na Vila Nova Conceição, região do Itaim-Bibi, área nobre da zona sul da capital paulista. Figuram como donos da Vila Aiana a Buser LLC, que não está registrada no Brasil, e sócios do aplicativo como Marcelo Vieira Abrita, Marcelo Coelho de Castro Vasconcelos e Simval Cecilo Neto. Nas movimentações, a Jusesp revela que foram criadas filiais da Vila Adiana Transportes e Turismo de Passageiros Limitada, no Rio de Janeiro, Belo Horizonte, Florianópolis, Curitiba, Porto Alegre, Vitória, Salvador, Recife, Maceió, Alagoas, João Pessoa, Boa Vista, São Luís, Teresina, Rio Branco, Manaus, Goiânia, Fortaleza, Natal e Brasília. A Aviação Garcia Brasil Sul ascendeu no ranking das maiores empresas empregadoras de Londrina, no Paraná, tendo saído da 11ª posição em 2022 para alcançar o 8º lugar neste ano. Nesta última segunda-feira, dia 18 de dezembro, o CODEL, Instituto de Desenvolvimento de Londrina, revelou a relação das companhias que lideram a geração de postos de trabalho formais e homenageou as 20 primeiras. A lista divulgada pelo CODEL baseia-se nos dados do CAGED, Cadastro Geral de Empregados e Desempregados, para realizar o levantamento. Com as empresas coligadas Princesa do Ivaí, Santo Anjo e Londrisul, o grupo transporta em média 23 milhões de passageiros por ano em 7 estados das regiões Sul, Sudeste e Centro-Oeste, atendendo Paraná, Santa Catarina, Rio Grande do Sul, São Paulo, Rio de Janeiro, Mato Grosso do Sul e Minas Gerais.
Além de operar no transporte rodoviário de passageiros, oferece serviços de fretamento para indústrias, turismo, transporte de encomendas rápidas, transporte urbano e metropolitano de passageiros, bem como a revenda de ônibus seminovos. Com uma força de trabalho distribuída por diversos municípios, o grupo gera aproximadamente 2.400 empregos diretos. Sua operação abrange uma extensa rede de 370 postos de vendas de passagens, guichês em rodoviárias e 23 garagens equipadas para a manutenção da frota, composta por cerca de 800 ônibus que são constantemente renovados. O ano de 2023 destacou-se como período de maior aquisição de ônibus pela empresa, totalizando a compra de 147 veículos de última geração. Para levar o espírito natalino entre os passageiros cariocas, uma caravana organizada pelo Rio Ônibus, composta por 7 ônibus completamente repletos de luzes, embarcará em uma jornada de 167 quilômetros percorrendo 48 bairros da cidade do Rio de Janeiro, a partir desta quinta-feira, dia 21 de dezembro. A frota especial partirá do terminal Alvorada às 8 horas da noite com destino a Madureira. Nos dias 22 e 23, outras localidades da Zona Oeste e residentes da Zona Sul também terão a oportunidade de apreciar o desfile luminoso dos ônibus. Também no Rio de Janeiro, em meio ao brilho das luzes natalinas e ao espírito da solidariedade, o consórcio transoceânico de Niterói, região metropolitana do Rio, se prepara para celebrar o Natal em grande estilo. Neste sábado, dia 23 de dezembro, o coração da cidade será tomado por uma caravana de ônibus festivamente decorados, repletos de alegria e com motoristas vestidos de Papai Noel, e em uma iniciativa apoiada pela Nittrans, Niterói Transportes e Trânsito. O evento, parte de programação especial do consórcio neste mês de dezembro, busca não apenas espalhar magia natalina, mas também reforçar o compromisso com a comunidade local. Além da caravana, o consórcio está realizando a nobre ação de distribuir 5.000 brinquedos em 36 comunidades da região, demonstrando a importância do espírito solidário neste período festivo. 8 ônibus das empresas associadas ao consórcio, sendo elas Viação Penotiba, Santo Antônio Transportes, Expresso Miramar e Viação Fortaleza, serão os protagonistas desse desfile de luzes e alegrias. Partindo do terminal rodoviário João Goulart, no centro de Niterói, às 6 horas de sábado, a caravana terá como destino as estações BHLS e Engenho do Mato. O percurso de 38 quilômetros promete encantar moradores e visitantes, passando por pontos icônicos da cidade, como Ingá, Praça de Icaraí, Praia de São Francisco, Charitas, Cafubá, Serra de Paratininga, Cantagalo, Largo da Batalha, Ititioca, Viçoso Jardim, Santa Rosa, Jardim Icaraí, Avenida Roberto Silveira e Avenida Amaral Peixoto, culminando com o retorno ao terminal rodoviário João Goulart. Estima-se que a caravana percorra esse trajeto em aproximadamente 1h30. O Ministério Público do Distrito Federal e Territórios deve penalizar a Aviação Marechal pelos dias em que os ônibus da empresa ficaram fora de operação na capital do país. A decisão foi revelada após uma reunião entre membros do órgão e a Comissão de Transporte e Mobilidade Urbana da Câmara Legislativa do DF. A repercussão do caso teve início na semana passada, quando a comissão anunciou o MPDFT, o PROCON e a Secretaria de Transporte e Mobilidade, devido à ausência de circulação, resultando na interrupção do atendimento a uma parte da população. Na avaliação da Promotoria de Justiça de Defesa do Consumidor do Ministério Público, o recolhimento dos ônibus é um fato grave. Cerca de 30.000 passageiros foram prejudicados com a paralisação. O Ministério Público também investigará o crédito suplementar de R$50 milhões concedidos pelo governo do DF, após o órgão solicitar a suspensão dos pagamentos a Marechal devido à paralisação dos ônibus. Em esclarecimento, a Autoaviação Marechal afirmou que está em processo de análise, em colaboração com sua equipe jurídica, acerca da atuação do PRODECON em relação à potencial
de responsabilização da empresa pelos dias em que teve sua capacidade de prestação de serviços prejudicada. A empresa manifestou empenho em fornecer uma resposta clara e transparente aos órgãos competentes. A concessionária que administra o serviço de transporte coletivo em Caxias do Sul, no Rio Grande do Sul, informou que a partir das próximas semanas, a cidade contará com um modelo de ônibus inédito na frota. O novo veículo tem maior capacidade de passageiros e eixo bidirecional dianteiro. Ele está em testes e será alocado nas linhas com maior número de passageiros, como a L02 Salgado Filho e TR01 Troncal. Para que o teste seja realizado, a Secretaria Municipal de Trânsito, Transportes e Mobilidade já emitiu toda a documentação inicialmente por um prazo de 20 dias. A cor do ônibus é amarela, com chassi de 15 metros de extensão da Volkswagen. Possui capacidade para até 108 passageiros e, se for aprovado nos testes, poderá ser adquirido pela empresa no intuito de substituição e renovação da frota operacional. A principal característica do veículo é o eixo bidirecional dianteiro, um sistema que facilita para o motorista na trafegabilidade, principalmente em curvas de bairros. Possui 3 portas, uma para o embarque e 2 para desembarque. E para fechar, uma última notícia. Mais de 450 ônibus recém-incorporados à frota do transporte coletivo de Belo Horizonte adotaram a avançada tecnologia sustentável do sistema Euro 6. Essa inovação, que tem como objetivo diminuir até 80% as emissões de gases poluentes, marca um notável avanço na iniciativa da Prefeitura do município em oferecer um sistema de transporte coletivo mais eficiente, contemporâneo e ecologicamente sustentável. A frota foi totalmente renovada com a entrada no sistema de 420 novos ônibus, com ar-condicionado, suspensão a ar e com os menores níveis de poluentes. Quase 450 veículos novos já estão rodando nas ruas da capital e 70% da frota já possui ar-condicionado. Então essas foram as últimas notícias, informações e ocorrências do mundo rodoviário. Não se esqueçam que em breve traremos mais notícias e informações somente aqui para você. Espero que tenham gostado do vídeo, uma boa noite para todos e até a próxima.